Em abril de 2014, uma escavadeira abriu um aterro abandonado no deserto do Novo México, enquanto centenas de pessoas esperavam por uma resposta enterrada havia mais de 30 anos. Primeiro, surgiu um joystick quebrado. Depois, manuais, caixas e cartuchos ainda reconhecíveis, até que uma cópia completa de E.T. apareceu no meio da terra e do lixo. A descoberta confirmou uma das histórias mais estranhas da tecnologia. A Atari realmente havia transportado caminhões de videogames novos para aquele lugar e mandado cobrir tudo. Durante décadas, a versão repetida era simples. O pior jogo da história fracassou tão brutalmente que milhões de cópias precisaram ser escondidas no deserto. Só que a escavação revelou algo mais interessante. A lenda era verdadeira, mas quase todos os detalhes que fizeram a história famosa estavam distorcidos. Nem a Microsoft havia enterrado aqueles produtos, nem o buraco guardava apenas cópias de E.T. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar ao momento em que a Atari parecia grande demais para fracassar. No início dos anos 80, a Atari era praticamente sinônimo de videogame nos Estados Unidos. O Atari 2600 transformou cartuchos em um mercado de massa e levou os fliperamas para dentro de casa. O crescimento criou uma confiança perigosa. Empresas lançavam jogos em grande quantidade, lojas enchiam prateleiras e quase qualquer produto parecia capaz de vender apenas por funcionar no console mais popular. A Atari apostava alto e fabricava estoques enormes antes de conhecer a demanda real. Quando um jogo decepcionava, os cartuchos continuavam existindo em depósitos, ocupando espaço e perdendo valor. Ao mesmo tempo, a falta de controle rígido permitiu uma inundação de títulos apressados e repetitivos. Consumidores começaram a desconfiar da qualidade do que encontravam nas lojas. O problema não era apenas um jogo ruim, era uma indústria jovem, crescendo mais rápido do que sua capacidade de prever vendas, selecionar produtos e proteger a confiança do público. Nesse modelo, cada previsão otimista virava plástico, papel, memória eletrônica e dinheiro parado. Quando a procura desaparecia, não bastava atualizar uma página ou remover um arquivo. O fracasso ocupava prateleiras inteiras. Foi nesse ambiente que a Atari conseguiu os direitos para transformar E.T., o fenômeno de Steven Spielberg, em um jogo para o Natal de 1982. Howard Scott Warshaw, que já havia criado o elogiado Yas Revenge e adaptado Indiana Jones, foi escolhido para desenvolver o projeto, mas recebeu aproximadamente 5 semanas para concluí-lo. Em desenvolvimento de jogos, 5 semanas não são um cronograma agressivo, são quase uma sentença. Ainda assim, Warshaw entregou um produto completo para que a fabricação começasse a tempo das compras de fim de ano. O resultado tinha ideias ambiciosas, mas também objetivos confusos, poços frustrantes e pouca margem para testes. Muitos jogadores não entendiam o que fazer e as devoluções aumentaram. E.T. virou o rosto perfeito para o desastre, porque reunia uma licença famosa, expectativas enormes e um jogo apressado. Mas culpar apenas seu desenvolvedor apaga as decisões empresariais que tornaram aquele prazo possível. O jogo vendeu unidades, mas ficou muito abaixo da aposta gigantesca colocada sobre ele. Para uma empresa que fabricava antes de medir a procura, vender bastante ainda podia significar encarar uma montanha de devoluções. Em 1983, o mercado norte-americano de videogames entrou em queda. Havia consoles concorrentes demais, cartuchos demais e pouca informação para separar produtos excelentes de lançamentos oportunistas. Lojas reduziram preços para limpar o estoque. Jogos vendidos com desconto passaram a competir com lançamentos caros, enquanto computadores domésticos também disputavam o tempo e o dinheiro das famílias. A Atari acumulou perdas, devoluções e mercadorias sem comprador. Seu depósito em El Paso, no Texas, estava sendo fechado e alguém precisava decidir o destino de tudo que havia sobrado. O gerente James Heller recebeu a ordem de eliminar o material. Uma tentativa de descarte em El Paso atraiu pessoas procurando produtos aproveitáveis, então os caminhões seguiram cerca de 160 quilômetros até Alamogordo. Ali, aproximadamente 12 cargas foram despejadas no aterro. O local dificultava a coleta clandestina e parte do material teria sido coberta para impedir que os produtos voltassem ao mercado. Era uma decisão brutal, mas economicamente compreensível.
Armazenar, transportar e administrar mercadoria sem comprador também custava dinheiro. No balanço de uma operação em colapso, destruir o estoque podia ser mais barato que mantê-lo. O enterro foi noticiado na época, mas os detalhes se perderam. Com o passar dos anos, centenas de milhares de itens viraram milhões, e um descarte variado virou um cemitério exclusivo. Dieter Heller afirmou em 2014 que o total enterrado estava próximo de 728 mil cartuchos. Fontes históricas arredondam a quantidade para cerca de 700 mil, não milhões. A equipe recuperou pouco mais de 1.300 cartuchos. Entre eles estavam ET, Centipede, Defender, Space Invaders, Asteroids, Pac-Man e dezenas de outros títulos, além de peças de hardware. Isso muda o significado do enterro. A Atari não estava apenas apagando a vergonha de um jogo específico, estava descartando o excesso físico de um modelo de negócios que havia parado de funcionar. E.T. continuou como símbolo porque sua história era perfeita. Um filme amado, um prazo absurdo, um jogo rejeitado e caixas soterradas. A realidade, porém, era maior que o símbolo. O detalhe mais irônico é que o segredo nunca foi absoluto. Jornais registraram o descarte em 1983 e moradores recolheram cartuchos. O mistério nasceu menos da ausência de evidências e mais da forma como a internet recontou o episódio. E onde entra a Microsoft? Ela não enterrou jogo algum. 31 anos depois, a Fuel Entertainment levou a investigação para a Xbox Entertainment Studios, que apoiou a escavação para o documentário Atari Game Over. No dia 26 de abril de 2014, as máquinas encontraram o depósito diante do público. O próprio Warshall estava presente quando uma cópia de E.T. reapareceu depois de décadas sob o lixo. Parte dos cartuchos recuperados foi destinada a museus e parte foi leiloada com certificados de autenticidade. Um produto descartado por não ter valor comercial passou a valer justamente por ter sido enterrado. O cemitério da Atari não prova que um jogo sozinho destruiu uma indústria. Ele mostra o que acontece quando expectativa, produção e qualidade perdem contato com a demanda real. No fim, a empresa enterrou estoques para encerrar um problema logístico. O tempo transformou aquele lixo em arqueologia tecnológica e deixou uma pergunta: quais fracassos de hoje serão peças de museu amanhã? Talvez essa seja a verdadeira razão de a história sobreviver. Não vemos apenas jogos debaixo da terra. Vemos uma indústria aprendendo, da maneira mais cara possível, que nem mesmo a tecnologia mais popular está protegida contra excesso de confiança.